bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta, ou 78 na TV fechada, e a qualquer hora do dia ou da noite você nos assiste no YouTube, Programa Tricetados. Por favor, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Sua participação é muito importante para a gente ir adiante nesse nosso trabalho. A nossa entrevistada de hoje vai falar sobre um tema que aflige um número muito grande de pessoas, sobretudo aqui no calor do nosso estado, a época de calor, né? Que é a fibromialgia. Nossa convidada, a doutora Karina Soares, fisioterapeuta. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. A gente tem um número muito grande de pessoas que sofrem de dor, né? Dores no corpo, dores em vários lugares do corpo que demoram numa média de 6 meses a 1 ano para conseguir um diagnóstico, né? A gente já sabe que o calor acentuado, o sistema nervoso, enfim, na época de verão a gente tem tendência a ter muito mais crises. Explica um pouco para o nosso telespectador o que é a fibromialgia, como conseguir um diagnóstico mais rápido, como tratar. Olá, Trícia, obrigada. Eu agradeço muito, né, o espaço. A fibromialgia, ela é uma síndrome crônica. A síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas onde chega-se ao diagnóstico. E crônico é quando o paciente já vem sentindo dores, né, há mais de 3 meses e aí é considerado dores crônicas. Então, quando a gente tem dores que persistem por um período prolongado, elas são consideradas dores crônicas. Ela não é aquela dor de uma inflamação passageira, de um trauma passageiro. Ela é uma dor que ela volta, ela se repete, ela tem ciclos, não é isso, doutora? Exatamente. Por se tratar de uma doença que afeta diretamente o sistema nervoso central, ela acaba que sendo uma dor que ela vai e volta, né? Não é aquela dor de, por exemplo, o paciente sofreu um trauma, a gente fez fisioterapia, ele fica bem. Não, até porque a fibromialgia, ela não tem cura. Então, ela acaba que, assim, em algum momento, quando o paciente passa por algum trauma psicológico ou alguma emoção mais forte, ele acaba que voltando a essas dores. Gente, tem muito do emocional, mas não é só o emocional que afeta na fibromialgia. Determinadas posições, saltos de sapato, temperatura elevada, noites mal dormidas, determinados exercícios, né? Posição de trabalho, todos esses fatores podem desencadear crises. Mas o fator sistema nervoso também há de ser considerado, porque quando o sistema nervoso ele está desregulado, você tende a contrair todo o corpo, travar os seus músculos. E o primeiro lugar que você costuma travar é justamente aqui, ó. A mandíbula. Não é isso, doutora? Explique melhor. Exatamente. Quando o paciente entra nessas crises, né, porque os sintomas, eles vêm de dores constantes, de fadigas, né, musculares constantes. Então, o paciente acaba que, assim, não consegue ter noites de sono com qualidade. Ele altera essa parte do sono, isso atingindo o seu corpo, né? A parte muscular e articular são os que mais sofrem. Por isso que quando o paciente entra em crise, são 18 pontos, que é considerado pelo
a ciência, né, que são atingidos. 18 pontos de dor, gente. Depois a gente vai mostrar uma imagem desses pontos, mas são 18 pontos de dor, porque assim, não existe um exame de sangue que diga lá se é positivo ou negativo para fibromialgia. Não existe um exame de imagem que positive para fibromialgia. Existe toda uma eliminação, né, de fatores. Você elimina determinadas lesões, você elimina determinados fatores e você faz a análise daquela clínica e daqueles pontos, não é isso, doutora? Exatamente. Não tem, assim, você pode fazer um exame laboratorial, um exame de imagem que ele não vai detectar a fibromialgia. São exatamente, o diagnóstico é feito por eliminação. Então, quando você entra em contato com o médico, normalmente ele passa alguns exames, porque devido à sua musculatura estar enfraquecida, está inflamada, ela pode despertar algumas inflamações, que pode acabar confundindo o diagnóstico. Eu passei durante muitos anos na minha vida investigando o que seria. A primeira crise que eu tive foi na primeira doença da minha filha recém-nascida. A primeira vez que a minha filha adoeceu, quando ela era pequena, não recém-nascida exatamente, a gente sempre tem a tendência de colocar os filhos como... Ela já estava com 11 meses, mas foi um período que eu dormi num colchonete ao lado dela da cama e o ortopedista imaginou que eu tivesse sofrido uma lesão ao levantar do colchonete. E aquilo foi tratado como uma lesão... de hérnia de disco. Não, ainda não de levantar um mau jeito, como dizia, né? De levantar daquele colchonete durante muito tempo. Até que eu tive uma crise muito severa, uma vez que um amigo estava de plantão num pronto-socorro. E ele disse, olha, vem aqui que... você vai ser atendido por um ortopedista. Cheguei lá e disse, não, essa dor tão intensa, isso aí é hérnia de disco. E aí eu comecei a fazer um tratamento de hérnia de disco durante muitos anos. Quando eu fui encaminhada para cirurgia, eu fui procurar um neurocirurgião na época no Rio de Janeiro, que é onde meu pai mora e tudo mais, e ele chegou para mim, olha, você até tem hérnia de disco, mas a hérnia de disco, no grau que está, não é necessária a cirurgia. Mas eu queria te fazer algumas perguntas, e ele começou. A dor, ela vem ao longo do dia ou você acorda com ela? Eu falei, eu acordo com ela. Ele... Uma dor que você acorda com ela, que dói em tantos pontos, que foi desencadeada a primeira crise num período de abalo emocional, que é a primeira doença de um bebê. Tudo isso é diagnosticado como fibromialgia. E olha que na minha filha já tem mais de 20 anos, então a gente está falando, se hoje as pessoas demoram entre 6 meses e 1 ano, né, para um diagnóstico, naquela época eu nunca tinha ouvido falar em fibromialgia, entende? Eu fui com um cirurgião que tinha sido treinado na Alemanha, no centro onde se criou o método endoscópico de cirurgia de hérnia de disco e tudo mais e tal. Para descobrir isso, quantas pessoas ao longo desses últimos 20 anos já passaram por muitos profissionais sem ter o diagnóstico correto? Né? É um número, né, bem grande. E hoje é entre torno de 2,2% a 4,4% no Brasil, né? De pessoas que são diagnosticadas com a fibromialgia. E olha, gente, muita gente pensa que é coisa de idade, é da idade, não sei o quê. A minha filha, ela tem... né, ainda está na faculdade, ela tem um pouco mais de 20 anos e ela já tem um diagnóstico de fibromialgia e indicação de tomar o Lírica, que também muita gente tem preconceito por achar que se trata de um remédio, não é tarja preta, mas é um remédio controlado, né? Sim, e aí
chama bem a atenção porque a questão genética é o que mais predomina para o diagnóstico da fibromialgia. E aí você vê uma menina jovem, com menos de 50 quilos, que pratica atividade física diária e tudo mais. Quer dizer, se você for imaginar, ela não teria nenhum fator que indicasse a ter fibromialgia. E por que ela tem fibromialgia e diagnóstico tão cedo? Porque um dos grandes componentes dessa doença é o componente genético. Agora, vamos lá. O diagnóstico da fibromialgia demora tanto por que razão, doutora? Como a gente havia comentado, né, como ela não aparece em exames laboratoriais, não aparece em exames de imagem, acaba que sendo por eliminação. Esses exames, eles são feitos normalmente, é feito depois a palpação dos pontos, que eu havia lhe falado, dos 18 pontos, e aí o médico normalmente ele vem pelos sintomas que o paciente está sentindo. Como a gente já falou no início, que é a fadiga, né, a dor constante. Com isso, o paciente não tem qualidade de sono, evolui para lentidão de raciocínio, de processamento de informações, e com isso vai evoluindo para depressão, ansiedade e até mesmo irregularidade, como a literatura fala, de intestino e algumas vezes de bexiga. Gente, o primeiro sinal para você diagnosticar a fibromialgia, eu diria que é a forma com que você acorda. Porque a forma com que você dorme, você vai sempre dormir cansado, né? Às vezes com dores, às vezes machucado. Mas a forma com que você dorme faz toda a diferença. No próximo bloco a gente vai explicar melhor isso para vocês. A gente volta já já. Voltando nesse segundo bloco com a doutora Karina falando a respeito de fibromialgia. Doutora Karina, nós falávamos que uma das características mais importantes e talvez mais fáceis de você acionar um alerta e procurar o tratamento é a maneira com que você acorda. Porque geralmente a maneira com que você vai dormir, você vai sempre dormir cansada, né? E tal. Mas geralmente as pessoas que estão gozando de plena saúde, elas acordam descansadas. E a pessoa que tem fibromialgia, ela acorda completamente, como a senhora fala, fadigado, com a exaustão além do normal. Porque assim, por mais que tenha dormido, que tenha passado a noite de sono, tenha conseguido dormir, porque normalmente o paciente com fibromialgia ele não tem uma qualidade de sono boa. Acaba que acordando com muita fadiga, com muito cansaço e muitas vezes com dores. Então, sim, pequenos movimentos, até mesmo em você lavar uma xícara do café da manhã, te deixa mais exausto. Quer ver coisas que podem parecer bobas para vocês, que eu descobri depois que, assim, desencadeava a posição de levantar o meu pescoço para fazer uma maquiagem, a maneira com que a massagista toca, dar as mãos, né? Eu tenho o hábito de dar as mãos assim, porque às vezes entrelaçar os dedos me dói. Se você está sentindo alguma dessas coisas, acordar com dores no corpo, acordar com o maxilar travado, acordar com essa região aqui dolorida, fadiga, dor ao entrelaçar as mãos, né? Dor aos toques nos punhos,
procure um médico e já relate que você tem a desconfiança da fibromialgia. A gente vai colocar uma imagem aqui dos pontos, né? Dos pontos da fibromialgia. Doutora, explica melhor, né? Então, os pacientes sentem dores, não necessariamente que em todos os pontos ao mesmo tempo, não. Dependendo de como esteja. Gente, eu como portadora de fibromialgia, posso relatar para vocês que o toque a esses pontos que estão aqui descritos é muito sensível. Eles são sempre reveladores, porque quando você toca nesses pontos numa pessoa que não sofra de fibromialgia, a pessoa não sente dor, né? E quando você toca numa pessoa que tem fibromialgia nesses pontos, por mais que ela não esteja em crise, ela são bem sensíveis esses pontos. E ela tem uma reação, né, um reflexo maior. Então, por exemplo, esses pontos, né, aqui, eles são muito raros, né? A não ser que a pessoa desloque um ombro, mas é muito raro para uma pessoa que não seja portadora de fibromialgia apresentar. Esses pontos aqui, né? Do cotovelo, aqui próximo ao cotovelo, aqui nos pulsos, né? E o campeão em todos os são esses pontos coluna. Acima do bumbum. Esses pontos acima do bumbum, eles são totalmente característicos da fibro, né? O paciente de fibro, vamos lá. O paciente da hérnia cervical, ele pode sentir dor no pescoço. O paciente que tem condromalácia, qualquer outro problema do joelho, pode sentir essa dor no joelho. Dor no cotovelo pode ser até epicondilite, é bem confundida. Esses pontos da coluna cervical, lombar e joelhos, elas são bem confundidas com outras patologias. Ali no ombro pode ser uma bursite, mas esses pontos aí na região do quadril, né? Tanto acima do bumbum quanto a lateral aqui, eles são inconfundíveis, né? Eles são pontos realmente de fibro. E eu diria que esses dois aqui também. E, na verdade, esses pontos, quando a gente vai fazer algum procedimento manual, a gente já tem essa percepção do paciente com fibromialgia e do paciente normal, que por mais que você tenha uma patologia ou até mesmo uma sensibilidade ali a um ponto de tensão muscular, é muito diferente de um paciente com fibromialgia. Aliás, eu queria pedir, implorar, suplicar a vocês, massoterapeutas, terapeutas holísticas e tudo mais, que entendam, assim, você pode ter estudado músculo, nervos, enfim, de um paciente normal. Mas você não pode aplicar a mesma manobra num paciente de fibromialgia, porque ele vai realmente sentir uma dor exacerbada. E não adianta você falar, porque essa é a técnica, eu sou a profissional, eu sou o profissional, eu faço isso em todo mundo, e eles não sentem dor. Gente, nem pode ser assim. A terapia, ela tem que ser terapêutica, ela não tem que ser uma tortura, né? O paciente de fibro, ele vai ter uma sensibilidade maior. Então, não puxem pela mão, segurem por aqui, né? Se você notar, você que é um marido, você que é um filho, se você notar que a sua esposa, a sua namorada, a sua mãe tá tendo dificuldade de entrelaçar os dedos, tá tendo uma sensação, né, de dor por aqui, por essa região, ou aqui em cima, né, que quando você vai abraçar, né, e cutucar aqui, ela vai reagir. Acenda o sinal para ela e diga: mãe, namorada, minha querida, minha esposa, enfim, meu amor, você pode
ser portadora de fibromialgia, seria bom que você procurasse, porque essa questão do entrelaçamento dos dedos já é difícil, né? É doloroso. É uma questão que, assim, eu nunca vejo as pessoas fazerem esse tipo de observação. Mas eu sempre vejo pessoas que têm a dificuldade de dar as mãos e depois a pessoa, depois de um tempo, a pessoa vai me dizer que anda procurando, que anda com uma dor aqui, uma dor ali. E assim, tipo, você lembra quando eu tentei pegar na sua mão e você... Aquilo ali já era um sinal da fibro. E é um sinal que muita gente deixa passar batida, né? Sim. E eu até comento sempre com as pessoas que, assim... Normalmente eu costumo, quando o paciente tem esses diagnósticos em que muitas vezes a família, os amigos não entendem, eu particularmente gosto muito de conversar com a família, explicar o que é a doença, né, o que o paciente está passando, o que ele sente. É muito importante. Justamente para a gente ter uma progressão, né? Do tratamento. Bom, primeiro de tudo, o paciente de fibromialgia, o processo do acordar dele, de começar o dia, ele é diferente, né? Ele não pode simplesmente pular de uma cama, né? Ele acorda ali, ele precisa, primeiro de tudo, conseguir se mexer. Né? Conseguir colocar, que eu digo na brincadeira, colocar encaixar no lugar, né? Se encaixar, reencaixar. Movimentar as articulações, que normalmente traz rigidez. Exatamente, porque as articulações ficam rígidas durante o período noturno, né? Depois ele tem que ir acordando devagarzinho, porque ele precisa... primeiro que o susto, né? Tudo que dispara, né, reação emocional, dispara também o mecanismo da dor. Da dor, que no caso, dispara o mecanismo, né, desses pontos de dores. Né? Fica ainda mais sensível, ainda mais difícil para o paciente. Então, você que tem o seu parceiro com fibro, sua mãe com fibro, brincadeira tipo, vou assustar ou vou dar um grito, não faça. Porque dispara o mesmo mecanismo. Outra coisa, vou acordá-la porque ela está dormindo demais. Não faça. Você não sabe o quanto ela se esforçou para dormir. O quão é difícil, né? Nem o quanto ela precisa de tempo para colocar, né? Para juntar tudo no lugar de novo. Depois disso, o paciente de fibro, ele vai ter momentos na vida dele que ele simplesmente não vai conseguir fazer determinados movimentos, né? Sim, por isso é de extrema importância a fisioterapia. Mas você fez isso no ano passado. Sim, mas ano passado ela poderia não estar num momento de crise. Ela poderia estar em dia com a fisioterapia, estar em dia com a medicação, estar em dia com outros fatores, né? E ela pode estar em dia no ano que vem de novo. Mas nesse momento pode ser que não, né? E o que eu vejo muito, às vezes... pais, maridos, amigos, filhos, achando que, vamos, faz uma forcinha, que é falta de estímulo. Não é uma questão de falta de estímulo. Até a cobrança excessiva, né, faz com que ele se frustre, o paciente se frustre demais. Exatamente. Então, é exatamente o meu método de conversar com a família, de explicar sobre a doença e que para o paciente também não é fácil. Não é fácil ele acordar todo o tempo, muitas vezes com dor, com fadiga. E não é como você já falou diversas vezes, não é um paciente que vai dormir cansado, um paciente que vai dormir fadigado, é um paciente que acorda fadigado. Então, para ele é o grande diferencial, né? Exatamente. Então, isso para ele também é muito difícil. Então... Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, você já dormiu?
Se você já dormiu, você acorda bem. Não é assim que funciona. Não é. Eu geralmente acordo pior do que eu durmo. É o contrário das pessoas, assim, normais, né? Eu acordo geralmente com todas as articulações enrijecidas. E a muscular também. E no decorrer do dia é que eu vou conseguindo, né, dar uma regulada naquela questão, né? A fisioterapia, ela é primordial, mas a fisioterapia do paciente de fibromialgia, ela é diferente, doutora. Sim. E aí é que eu gostaria que você explicasse bastante para todo mundo que está nos ouvindo, porque eu vejo pacientes que fazem, geralmente os planos de saúde, eles autorizam 10 sessões e a pessoa faz 10 sessões e acha que aquilo ali vai ser a cura. E não vai. E às vezes faz 10 sessões de gelo, que pode até piorar, né? Gelo não é aconselhável. Gente, temperaturas extremas para fibromialgia é fator desencadeante, não é tratamento. Exatamente. Então, na fisioterapia, dependendo, porque cada profissional tem a sua avaliação, tem o seu método de trabalho, mas assim, para os pacientes de fibromialgia é muito importante trabalhar com relaxamento, trabalhar com massagem relaxante, massagem com as pedras quentes, para poder você começar com alguma atividade, começar com algum exercício. Vai depender também, não é um paciente que a gente tem um cronograma de tratamento, não, um dia vai ser assim, outro dia vai... Não, vai depender sempre do dia em que como é que o paciente vai chegar até você. Vai depender da condição clínica. Da condição clínica do dia que o paciente for. Então, não é um paciente que você hoje fez a avaliação e você vai seguir aquele cronograma. Não é. Você vai esperar o paciente chegar, vai fazer a avaliação, vai ver como ele está, se ele precisa realmente aquele dia fazer exercício, se tem condições de fazer ou se você vai apenas fazer uma massagem relaxante, até porque quando esses pontos estão ativados, o nível de sensibilidade é super elevado. Então, não tem como você colocar um paciente para fazer exercício, fazer atividades onde ele não vai conseguir. Você só vai estar ativando ainda mais essas dores. Não, já teve momento, já tive algumas crises raras, mas algumas crises que a única coisa que eu consegui fazer foi tomar um banho de imersão. A única coisa. Porque acontece que você vai tentar relaxar ali, né? As tuas articulações que estão travadas e às vezes a água morna, né? De uma banheira, ela faz com que haja um relaxamento maior e aí você fica lá quietinho e tal, e a aromaterapia, no caso para mim funciona muito bem a lavanda, né? Que ótimo. O óleo essencial de lavanda, não sei se é o mais indicado, né? Mas foi o que me indicaram e que funcionou, né? E assim, tem momentos que realmente você não consegue fazer nada, você não consegue manipular a pessoa. Não consegue. Então, assim, devido à rigidez, né, às dores constantes e essa fadiga, eu sempre enfatizo essa fadiga muscular, né, que acaba que levando a ter essas dores mais intensas. Então, realmente a gente tem que usar mais a parte de relaxamento, de bem-estar para o paciente se sentir melhor. Eu vejo muito comentário e muita briga, às vezes, entre casais mais velhos, né? Que diz, a fulana era tão zelosa com a casa, né? Era tão cuidadosa com a casa e hoje ela não lava uma louça. Hoje ela passou o dia todo sem lavar uma louça. E a esposa me falar, hoje eu não consigo sequer, né, lavar uma louça porque eu não consigo sentir a temperatura da água, né? Então, assim, é um fator de desentendimento, né, tão grande entre casais, entre famílias, às vezes entre pais e filhos, às vezes entre amigos. Não por maldade, mas por desconhecimento. Desconhecimento, e acaba que
o paciente ele se retrai. Ele acaba não querendo conviver com as outras pessoas e aí levando ele a ter ansiedade e a depressão, e aí piorando ainda mais a doença. Por que leva a ansiedade e a depressão? Porque além dele conviver com a doença, ele vai conviver com uma cobrança. A tua esposa não deixou de ser zelosa. Ela hoje não está conseguindo fazer. Amanhã ela pode conseguir. Tenha paciência, tenha compreensão. Procure a doutora Karina para a fisioterapia, né? O seu @, doutora Karina, para a gente encerrar a entrevista. Físio Karina Soares. Eu realizo atendimento lá no Britânia Park Office, na Santé Clinic. E também realizo atendimentos em domicílio. Gente, obrigada pela audiência. Fiquem com Deus e procurem sempre um profissional habilitado.